novidade pra caramba aí. Agora com um horário novo, um horário padrão, um horário único. 3 vídeos por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Todos esses dias, às 7 horas da noite. Tem muita coisa legal vindo aí. Vou deixar vocês curiosos. Muitos irmãos, quando se encontram já adultos, brincam sobre o fato de, na infância, quando viviam sob o mesmo teto, os pais amarem mais um filho do que o outro. 85% dos entrevistados em um dos estudos dizem que quando eram pequenos percebiam claramente isso. A sabedoria popular, ela revela que a criança favorita é a mais beneficiada em relação à outra. Embora isso possa ser bom, quando o favoritismo é uma coisa leve, ninguém é realmente beneficiado ou não, são características apenas. Um dos estudos diz que quando o favoritismo é considerável, o bem-estar físico e mental de todos os filhos, tanto os beneficiados quanto não, é completamente prejudicado. Existem diversos livros e artigos sobre esse assunto, né? Um dos artigos que eu peguei, ele fala sobre 5 dicas para uma parentalidade mais justa, ainda que seja considerado normal o fato de um filho ser mais amado do que o outro. Isso tem relação com afinidades, com características, o que eu, pai, considero mais similar comigo e eu acabo tendo mais afinidade com um dos filhos, o que é considerado normal. Porém, quando um é muito mais beneficiado do que o outro, isso pode gerar problemas. Isso te incomoda? Mexe com a sua estrutura, mexe com a sua família. Olá pessoal do Bibliologia, tudo bem? Meu nome é Isaac Câmara, eu estou aqui para apresentar mais um capítulo da Bíblia com vocês. Nossa jornada tem sido muito incrível até aqui e nós estamos com muitas novidades preparadas a partir já do livro de Êxodo para vocês. Vamos ter muita coisa boa. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem, comentarem, compartilharem, apertar o sininho de notificações e comentarem aqui embaixo para que o YouTube veja que vocês estão gostando do nosso material e que a gente possa trazer cada vez mais coisas legais para vocês. As 5 dicas são as seguintes: tenha consciência do que faz. Negar não resolve, negar não adianta. Você tem que ter consciência de que de fato você ama mais um do que o outro, você tem mais afinidade com um do que o outro. É porque é menina, é porque é mais velho, é porque é o caçula. É saber entender isso, ser honesto com seus filhos e com você mesmo sobre a situação. A segunda questão é ouvir. Quando um filho diz, olha, eu estou me sentindo prejudicado, eu sinto que você ama mais o outro, pode ter realmente alguma verdade naquilo. Então o ouvir é importante para que você possa se policiar, mesmo que você ame mais um filho do que o outro, tenha afinidade mais com um filho do que o outro, poder conseguir resolver isso. O terceiro é dar uma explicação. Mas ele está doente, mas ele está passando por uma fase mais difícil, ele exige atenção especial, exige cuidados especiais. A quarta dica seria evitar comparações. Você não tem que dizer que você prefere um porque ele faz isso e não prefere o outro porque ele deixa de fazer aquilo. É você entender que eles têm características diferentes e conseguir potencializar essas características de cada um. E você vai reforçar aquilo que é bom de cada um e vai exaltar isso. A quinta dica é importante estabelecer um tempo individual para cuidar de cada um, para estar com cada um. É muito importante fazer essa separação. A gente introduziu esse vídeo falando sobre filhos preferidos. E por que a gente falou disso? Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac e também vai acontecer com Jacó em relação aos seus filhos. Era muito comum nos dias da Bíblia, só que não é tão distante da realidade de hoje. A diferença é que na Bíblia ficava muito clara essa preferência e nos dias de hoje os pais eles meio que tentam esconder o que está acontecendo, né? No capítulo 27, Isaac já estava cego e velho, não sabia quando ia morrer e chamou Esaú, que era o seu filho favorito. Ele gostava das caças de Esaú. Esaú era um homem forte, era um homem valente, caçador e fazia uns cozidos muito gostosos. Um tipo de homem impressionante. E aí ele falou, Esaú, vai buscar uma caça para mim daquela maravilhosa, prepara e eu vou te abençoar. E aí se eu morrer você tá abençoado e vai prosperar. Por quê? Porque sim, Zequinha! Porque
ele era o filho mais velho. Apesar dele ter vendido o direito de primogenitura para Jacó, não sei nem se Isaac sabia disso. Eu? Não sabia. Só que aí a Rebeca, ela amava mais a Jacó. Aqui até tem uma compensação, né? Porque um ama mais um, outro ama mais o outro, então nenhum filho foi rejeitado, né? Ela ouviu a conversa e resolveu fazer uma treta lá, né? Ela ia pegar os cabritos e ia fazer o guisado e ia fazer Jacó se passar por Esaú. Olha só, a mãe levando o filho para o caminho complicado, caminho perigoso. Muito importante lembrar que Deus, quando Jacó e Esaú nasceram, ele disse para Rebeca que o mais moço dominaria sobre o mais velho. Eu não entendo que Deus ele tenha avisado para Rebeca isso com o intuito de que ela ajudasse ele. De uma forma ou de outra ele iria fazer acontecer. Em nenhum momento Deus pediu para Rebeca dar um jeitinho dela para que o plano dele fosse concluído. Ainda mais para fazer alguma coisa errada, né? Enganar o próprio marido, prejudicar um filho. Só que Deus é Deus. Deus é poderoso. E eu entendo que apesar de Deus ele saber tudo o que vai acontecer, não necessariamente ele interfere em tudo que nós vamos fazer, senão nós não teríamos o livre-arbítrio de que a gente já falou aqui outras vezes. Esaú era bem cabeludo. Todo peludo não vou esconder. E Jacó era bem liso, não tinha pelos pelo corpo. O Jacó falou, não dá pra enganar ele, porque o meu pai vai me apalpar e ele vai ver que eu sou enganador. E enganador é exatamente o que significa o nome Jacó. Só que aí Rebeca, toda malandrona, falou assim, deixa comigo, eu sou tua mãe, me obedece, menino, eu vou resolver essa parada aqui. E aí a Rebeca fez um guisado, pegou as roupas de Esaú, todas peludas, roupa de caça, colocou no Jacó, cobriu as mãos dele e o pescoço com os pelos dos cabritos. E Jacó chegou para Isaac, Isaac perguntou, quem é? Quem está aí? Sou Esaú, teu primogênito. Come a tua caça aí que eu fiz. Me abençoa, pai. Isaac, ele desconfiou. E ele perguntou, mas como? Como que você pegou tão rápido um animal, preparou, já trouxe? Olha o que Jacó falou. Não, porque Deus mandou ao meu encontro. Ele ainda colocou Deus nas tretas dele e da mãe. Isaac, ainda desconfiado, falou o quê? Vem cá, chega mais perto. Chega pertinho de mim aqui. Eu preciso saber. E aí ele apalpou. Disse assim, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Então Isaac abençoou Jacó. Só que ele ainda perguntou mais uma última vez. Tu é Esaú mesmo, né? Jacó disse, claro que eu sou Esaú, teu filho. Jacó deu comida, deu vinho. E aí Isaac beijou Jacó, abençoou. E ele disse o seguinte, os povos e as nações vão se encurvar diante de ti. Você vai ter abundância em tudo, de trigo, das gorduras da terra. Os filhos da sua mãe, E não é o meu irmão. vão se encurvar diante de ti. Ou seja, Jacó se curvaria diante de Esaú, serviria Esaú. Só que na verdade, ele estava abençoando Jacó, achando que era Esaú. Então, na verdade, Esaú que se curvaria a partir dessa promessa para Jacó. Malditos são os que te amaldiçoarem e benditos são os que te abençoarem. Jacó saiu e chegou quem? Fala, não me diga! Chegou Esaú. Isaac perguntou, quem é você? Quem é você? Quando ele respondeu que era Esaú, Isaac tremeu. Quem era antes de você? Eu abençoei ele, e ele que vai ser bendito. Esaú, ele bradou. Amargo. Abençoe-me também a mim, meu pai, por favor. Imagina o desespero agora, sabendo que ele perdeu tudo. As bênçãos, a primogenitura, tudo que ele tinha direito, ele perdeu aqui. Isaac disse, o teu irmão veio com sutileza e pegou as tuas bênçãos, Esaú. Esaú lembrou pro pai dele que o nome dele era enganador. E aí ele perguntou, pai, mas não tem nenhuma bênção pra mim? Nada reservado? Não. Infelizmente não, meu filho. Esaú chorou muito alto. O que Isaac ainda disse? Você vai viver pela espada e vai servir o teu irmão. E Esaú passou a odiar Jacó. E aí pensou, vou, por respeito ao meu pai, esperar que meu pai morra pra poder ir atrás de Jacó e matar ele por tudo que ele me fez. Rebeca soube disso, mandou Jacó para casa do irmão dela, Labão. Lembra do Labão? Aquele que, quando o servo de Abraão deu os tesouros para Rebeca, as argolas de ouro, Labão chegou lá todo, não, vem cá, tá tudo preparado para você, pros animais. Labão era um cara bem complicado também, né? E olha o que a Rebeca pensou. Fica lá até diminuir a ira do teu irmão e aí depois você volta pra gente. Que ira que vai diminuir? O cara roubou tudo do irmão. Pra uma mulher que era tão astuta e tão rápida pra enganar alguém,
era muito inocente para poder achar que o Esaú ia perdoar o Jacó, né? Rebeca foi até Isaac, disse que estava muito amargurada porque Esaú tinha se casado com gente que não era do povo deles e que a vida dela não serviria de nada se Jacó também fizesse isso, se também casasse com alguém de um povo pagão, né? Eu não vou adiantar o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas eu quero que você estude sua Bíblia. Acompanhe os nossos vídeos também e a gente vai trocar ideia. Vai escrevendo no comentário aqui o que você está achando. E alguma coisa que a gente talvez não tenha comentado, porque não dá pra gente comentar tudo, né? A gente passaria aqui dias gravando um só vídeo para poder comentar cada capítulo se a gente fosse destrinchar absolutamente tudo que acontece nele. Comenta aqui, olha, tem um detalhe muito legal que eu percebi, isso, e a gente vai interagindo, vai conversando junto e talvez até gravando outros vídeos sobre algum assunto específico que vocês falarem aí. O que eu gostaria de dizer hoje é que o pecado, ele tem consequências. Quantos males que causou essa mentirinha de Rebeca? Quantas consequências isso gerou? Deixou um filho mau, um filho triste, amargurado, enganou o marido, o filho ficou com ódio do outro, teve que mandar o filho embora, o filho que ela amava, por causa do risco de ser morto, com o risco de nunca mais ver. O pecado, ele sempre parece o caminho melhor. Quando a gente está com vontade de pecar, quando a gente fica tentado a pecar, parece que nossa mente obscurece, o pecado ele brilha e aí você pensa que aquilo ali é uma coisa boa. Na cabeça de Rebeca era tudo muito claro, muito simples, vai acontecer isso, está tudo resolvido na minha mente, a gente abençoa você, cumpre a promessa de Deus que ele falou que teu irmão ia te servir e vai ficar tudo certo. O pecado faz a gente agir sem consciência, de forma totalmente inconsequente, sem medo, sem noção dos perigos, sem ideia dos desastres que podem vir depois, sem saber que a gente pode ferir e destruir as pessoas que a gente ama. Nós somos os pecadores. Deus, ele nos ama mesmo pecadores, mas ele nunca vai amar o pecado. Nunca, nunca, nunca. Vamos supor que o meu óculos seja o pecado. Então, eu tô agarrado com o pecado. Deus quer destruir o pecado. Se eu não quiser desgrudar do pecado que Deus fala para eu desgrudar, quando ele destruir o pecado, eu vou junto. Jesus, ele morreu na cruz, ele fez de tudo por nós para que nós pudéssemos ter direito à salvação, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Mas enquanto nós estivermos agarrados com o pecado, nós não estamos aceitando essa vida eterna. Não há lugar no céu para quem não quer ir para o céu. Há lugar para o pecador que vai ser transformado, mas para o pecado não. Então se a gente estiver agarrado com o pecado, não dá pra gente ir. Não se esqueça de seguir, curtir e comentar o nosso vídeo. Que Deus nos abençoe, que você possa se entregar cada dia mais a Ele. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.